Muito bem, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Orgânica Podcast, esse papo que se preocupa com o futuro, com a possibilidade de você usar o seu cérebro para pensar com a sua própria cabeça. Olha quantos R's difíceis que eu tive que falar aqui agora, Trava-língua. Trava-língua, mas enfim. Se tem alguma coisa que trava a língua, é a minha inteligência orgânica. O que não trava a língua é a inteligência artificial, que de alguma maneira jogou esse vídeo, esse áudio, esse conteúdo para você. E aqui a gente não acha que a gente tem que ser grata a essa inteligência artificial. Pelo contrário, mas se você chegou até aqui como parte desse conteúdo que visa a resistência do teu cérebro, não se esqueça de usá-lo para se inscrever, para comentar, para espalhar a mensagem de resistência que a gente promove aqui no Inteligência Orgânica. Mas antes de mais nada, eu preciso reforçar que eu brinco que esse é um podcast pessimista, desanimado, desesperançado, porque em um mundo cada vez mais automático, em que as nossas relações são intermediadas pela inteligência artificial, pelos algoritmos, em que a nossa saúde é monitorada por um algoritmo, em que tudo pode ser mapeado, até os nossos alimentos podem ser, de certa forma, traduzidos em bytes, em bits, em fórmulas ou qualquer outra coisa que seja menos orgânico. Eu fico pensando o que vai sobrar para nós humanos. E esse papo tem a ver com a nossa humanidade, porque eu vou receber aqui alguém que tem um parentesco muito humano comigo, que é a minha priminha. Seja bem-vinda, Rê. Que bom falar com você. Gostou dessa introdução? Eu amei, tão filosófico. Tá bom. Você nunca falaria que é errado, né? Que é ruim. Mas que bom, quando a gente convida parente para ouvir elogio, né? Para que falem bem da gente aqui no podcast. Mas, Rê, eu não posso... Eu tô evitando dizer que eu sou um pessimista em relação ao futuro, porque eu não quero trazer para mim, né? Porque toda vez que eu falo muitas vezes isso, talvez eu internalize. Eu não quero mais internalizar. O podcast surgiu desse pessimismo, sim, e a primeira pergunta é sempre essa provocação, porque eu sou um pessimista, mas um pessimista proativo. Eu convido as pessoas para que elas me deem, quem sabe, uma mensagem de esperança. E depois aí de, 70 programas, eu tô menos pessimista, eu confesso. Graças a essa interação pessoal, que com você é muito bom que você tá aqui, porque você mora fora do Brasil. Então, será que essa mensagem de esperança, de otimismo vai vir de você? Seja muito bem-vinda. Que responsabilidade. Que bom. E aí? Você quer uma mensagem de positividade? Não sei. Será que ela vai vir de você, esse otimismo em relação ao futuro? Como você é? Como você vê esse mundo em que a gente é cada vez mais produto? Que boa pergunta. Você sabe que nessa temporada, eu fico aqui entre Brasil e França, eu tenho me conectado com pessoas que têm me renovado muito a esperança. Então a gente estava falando do Earthshot, né, do evento da semana passada. Uhum. E eu acho que quando a gente se conecta com pessoas que estão alinhadas com a gente em algum propósito, isso renova e nos traz mais positividade, mais otimismo. Eu, como médica, sou otimista, né? O médico tem que ser otimista. Se ele não acreditar que dá para melhorar, a gente para de trabalhar. Então, acho que esse otimismo já faz parte de mim. Claro que às vezes a gente tem uns desafios, algumas angústias e desânimo, mas a gente sempre tem que renovar. E eu acho que a gente está perto de pessoas que têm um otimismo, que têm uma experiência, que já trouxe algo positivo, faz a gente ficar mais positivo e otimista. Eu acredito que o futuro ele é positivo, apesar dos desafios, e que de alguma forma a gente vai aprender a lidar com a inovação, com a tecnologia, como a gente tem conseguido nas últimas décadas. Claro que tem sido uma velocidade muito maior, mas eu tô otimista com esse futuro. Acho que a gente vai aprendendo. Mas até a positividade pode ser tóxica, né? Mas não é ilusória. Eu fico otimista e positiva de um lugar de ir construindo isso na minha rotina e trocando com pessoas que também estão fazendo alguma coisa legal. Então, não é o tempo inteiro você tá sereno, né? O tempo inteiro você tá ali meio alienado. Não, mas é numa construção. O que eu posso ir fazendo?
por mim, na minha saúde, pelo planeta, né? Sem perfeição a gente não é perfeito, mas quais escolhas eu posso ir fazendo que vai ter um impacto menor no meio ambiente, por exemplo, que vai ter um impacto melhor na minha saúde, que não é perfeição. Então, acho que eu fico sempre nesse balanço, na verdade. Talvez nesse questionamento diário sobre o que eu posso fazer que é mais positivo para mim, para o outro, para o planeta, para os negócios. Acho que essa é uma reflexão que a gente faz diariamente sem perceber. Ô Rê, para quem não te conhece, você é médica e eu lembro que nas várias conversas que a gente já teve até online, em algum momento do meio da faculdade de medicina você resolveu não evitar a morte, mas promover a vida. Né? Eu acho muito bonita essa transição que você optou por fazer. Enfim, a pergunta é, como você chegou até aqui? Que legal. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque se não fosse por toda essa história, eu não estaria aqui, eu não estaria falando sobre isso, eu não estaria ajudando as pessoas a viverem melhor. Então, na faculdade de medicina, eu tive uma frustração com a forma que a gente estava aprendendo a ser médico, né? Então, será que a gente só chega quando o paciente está doente? Só quando, para a gente diagnosticar e tratar essa doença, será que não tem nada mais que a gente possa fazer para evitar essas doenças e melhorar como você se sente? E foi uma fase que eu também estava vivenciando desafios, eu tinha uma depressão há muito tempo, tratava com diversos medicamentos, trocava e não me sentia bem. Meus pais, como você sabe, eles adoeceram e faleceram muito precocemente com doenças crônicas. Então, dessa frustração, eu comecei a buscar o que mais é possível, além do que a gente está vendo aqui. E foi aí que eu fui encontrar a medicina preventiva, a medicina do estilo de vida, a alimentação baseada em vegetais, o cuidado integral. E aí foi assim que eu fui trilhando, a partir daquele momento dessa frustração pessoal, da frustração profissional, eu consegui encontrar esse caminho e aí fui seguindo. Desde que me formei, eu fui estudando toda essa parte. Comecei com avaliação metabólica e nutricional, medicina integrativa, homeopatia, medicina do estilo de vida. E aí hoje eu sou muito grata, muito feliz por essa escolha. Eu acho que eu sou grata à Renata do passado, eu falo isso com frequência. Não nessas escolhas apenas, né? Mas eu falo até no planejamento alimentar, eu falo, eu sou grata à Renata do passado que deixou tudo pronto. E eu sou grata a essa Renata pela coragem, porque você seguir um caminho diferente, incerto, exige muita coragem e fé, né, que vai dar certo. Total. Então, estou muito feliz. E hoje eu vejo você num lugar muito de calma, assim, com o que você faz, assim. E você estava, conta agora gravando, recentemente você estava aqui no Brasil num prêmio que eu vi você lá no meio da Anitta, do Príncipe William, sei lá o que. Onde você estava? Como você se meteu nesses lugares, assim? Você é médica, né? Eu acho que em algum momento lá atrás, depois a gente fala sobre isso, mas enfim, fala sobre esse lugar recente onde você estava. O Earthshot Prize é um prêmio que é o Oscar da sustentabilidade. Tanto que eles falam que é o tapete verde. Não é o tapete vermelho, é o tapete verde. Esse prêmio, ele foi criado pelo Príncipe William para premiar projetos que vão trazer algum benefício. Então, por exemplo, um deles foi o Regreen, que tem esse projeto imenso de restauração da floresta amazônica. Aí teve um outro projeto que foi premiado por reduzir resíduos. Ela é uma designer, trabalha com outros designers na reutilização de tecido, porque a gente sabe que a moda é um dos maiores poluentes. Então, são 5 categorias esse prêmio. Diversos participantes, nós tivemos vários brasileiros que estavam como finalistas, e aí esse prêmio premia, né? Então, por que uma médica, né? Chegando ali agora a sua pergunta, o que uma médica está fazendo lá? Porque ao longo dessa minha jornada pessoal e profissional, eu tenho ido sempre nesse caminho de escolhas conscientes, que não são escolhas perfeitas, a gente vai ter algum impacto. Mas o que nesse mundo moderno eu posso fazer de escolhas mais conscientes que vão ter um impacto mais positivo em mim, no outro e no planeta? Então, eu tenho uma alimentação baseada em vegetais, né? Eu sou vegana, eu faço escolhas pela minha saúde, pelos animais, pelo planeta, que estão alinhadas com esse valor. E aí, quando a gente faz essas escolhas que são as melhores pra gente, naturalmente a gente está fazendo as melhores escolhas pro planeta. Porque se eu estou escolhendo uma alimentação, pelo menos com mais baseada em vegetais, eu estou reduzindo o impacto de agropecuária, da plantação de milho, de soja para alimentar esse gado, que a gente sabe o impacto que isso tem na floresta amazônica, por exemplo.
Então, por algum motivo, os organizadores sentem que eu tô alinhada a esse movimento de sustentabilidade. Então, ao longo de toda a minha carreira, eu tô sempre envolvida nessa área da sustentabilidade por conta das minhas escolhas, do estilo de vida que eu compartilho, que eu incentivo as pessoas a terem. Então, por isso que eu tive a honra de ser convidada para esse prêmio Earthshot. Faz parte do meu estilo de vida e do que eu acredito, que todo mundo poderia, passo a passo, ir construindo também. E dentro desse mundo digital, que as pessoas te conhecem também através dele, por meio dele, né? Das redes sociais, o veganismo, ele é algo polêmico, né? Algo que gera muito preconceito e muita raiva das pessoas. E no final das contas isso era mais forte há um tempo atrás com o veganismo, mas ao longo da minha observação do mundo digital e da aceleração que a gente vive a partir, sei lá, de 2022, da pandemia para cá, dos GPTs para cá, não é só o veganismo, tudo gera raiva nos outros, né? A gente vive em bolhas intensas. E você, como uma médica moderna, teve que ir para o mundo digital também, teve que construir uma imagem que se expõe, que compartilha, que também consegue seus pacientes por meio disso. Como que você lida com isso hoje? Com a raiva ou com a exposição? As duas coisas. Eu acho que elas estão intimamente ligadas. É interessante que eu falo que eu não falo... Eu falo de veganismo e sustentabilidade sem falar de veganismo e sustentabilidade. Eu falo muito da alimentação baseada em vegetais por conta do benefício para a saúde, que a gente já sabe como a gente consegue reverter diabetes, não só prevenir. Eu tô falando de reverter diabetes tipo 2, tô falando de reverter dislipidemia, que é o colesterol elevado. A gente consegue utilizar essa alimentação baseada em vegetais integrais ou mais, baseada baixa em gordura, para não só prevenção de diversas doenças, como vários cânceres, como também reverter as doenças que mais atingem. Você conhece várias pessoas que têm diabetes tipo 2, você conhece várias pessoas que tem colesterol elevado não, que você vão... tem história pessoal, seu pai tinha. Tem história pessoal. O papai tinha diabetes tipo 1. Tipo 1, é verdade. Tipo 1. Mas que teve um AVC. Teve um AVC. Minha mãe teve câncer de mama com metástase, que é uma doença crônica, né? Que é possível prevenir. A gente, na medicina, nunca fala, você, se fizer isso, vai conseguir. A gente fala, fazendo isso, aumenta as suas chances de... É possível. Isso, reduz risco de... Exato. Então, até na medicina do estilo de vida... O que a gente faz é focar no que cabe a mim fazer. Eu não tenho garantias. Mas o que eu posso fazer na minha vida, na minha rotina, que eu posso reduzir o risco de ter essas doenças, ou melhor, como você trouxe, melhorar minha qualidade de vida, minha performance, viver mais. Até no Saber Ampliado, eu tenho um módulo do curso que é a saúde lucrativa. É uma provocação. E por que saúde lucrativa? Ali a gente aborda diversos temas desse mesmo nome. Mas falando assim sobre performance, se você não tá bem, nada vai bem. Então eu preciso, eu ir pra academia, eu ter horário de sono e comer não é quando der, é para você produzir melhor. E muitas empresas me contratam para falar sobre esse tema, seja de saúde mental, burnout, estilo de vida, rotina saudável, porque isso impacta a produtividade da empresa. No final das contas, ela está olhando para a planilha para lucro. Se o funcionário está mal, ele está produzindo menos. É ótimo que ela tenha também algo mais assim de querer o bem-estar dele como um todo, mas as empresas, independente disso, elas estão investindo nessa parte, porque senão ela vai ter um monte de... colaborador que está ausente, que está com atestado, ou infeliz. Gente, infeliz não produz bem. Então, e eu tenho muita alegria de compartilhar esses conhecimentos, Ao longo do meu processo, eu comecei a compartilhar na internet, eu gosto muito disso. Acho que é uma parte da missão, a gente conseguir compartilhar para o maior número de pessoas as informações, então eu lido muito bem com isso. E aí, sobre a raiva das pessoas, eu acho que eu tenho muita sorte. Porque até o pessoal fala que se você não tem hate é porque você não viralizou, Mas eu acho que eu fui construindo, e talvez a minha comunicação também seja mais de trazer as pessoas mais alinhadas. É raro quando tem uma pessoa meio nada a ver, que vai fazer algum comentário. E aí eu aprendi recentemente que a gente tem que ter muito foco quando a gente fala dos feedbacks que a gente recebe. Porque às vezes 1000 pessoas vão falar coisa legal. Uma pessoa manda uma mensagem, a gente fica focando naquela uma pessoa e pode mudar alguma coisa por conta dessa uma pessoa. Total. Então, mas isso machuca, Machuca demais.
Então, mas eu tenho aprendido a valorizar mais... Quem fala bem. Exato. E assim, e entender também quem que tá falando. Sabe aquilo de você não receber conselho de quem nunca construiu nada? Uhum. Né? O feedback construtivo de quem nunca construiu nada. Então, acho que a gente vai aprendendo a lidar e saber que muita gente tá frustrada consigo, né? E tá sozinha, tá tendo os desafios da vida dela que vai projetar em você. Então, eu acho que eu tenho sorte, eu tenho uma comunidade muito bacana, eu gosto de ter essa comunidade, sabe? Às vezes o pessoal fala, acho que minha comunicação também acaba sendo mais acolhedora, sim, como eles dizem. Menos militante, talvez? Acho que é o meu jeito, assim, eu acho que eu tô em constante aprendizado. Eu acho que a forma que a gente se comunica também de um lugar de aprendiz, sabe? Tava aqui ouvindo vocês antes, eu acho tão gostoso isso, e a gente poder trocar sem ser numa defensiva do nosso ponto, mas sim numa troca construtiva. E eu acho que isso acaba acolhendo mais as pessoas e elas entendem isso, né? Que não é uma imposição. Total. De como você se veste, o que você come, é mais um convite, eu acho. Acho que eu trago as pessoas mais para um convite para reflexão e mostrar como é possível. Mas isso dentro do mundo digital tem um impacto menor, né? Você, sim, né? Da polêmica. Eu fujo de polêmica. Porque essa é uma das coisas que me incomoda e me dá um esgotamento de mundo digital por causa da polêmica ser a gasolina do negócio. Né? O que faz você viralizar é entrar em embate com as pessoas, no final das contas. Isso é muito cansativo, né? Eu acho que agora você, na verdade, resumiu os últimos 5 minutos que eu tô tentando discorrer aqui. Eu fujo de polêmica. Eu fujo de polêmica, eu fico ali no... Você tem sua opinião, só que você guarda, né? Eu vou trazendo pra reflexão e mostrando como eu faço, ao invés de como você deve fazer. E porque eu acho que mesmo no mundo da medicina aí tradicional, que se é tradicional não quer dizer nada, na verdade, ocidental praticada, convencional, exatamente. Tem muitas coisas que você disse ali que podem ser considerados polêmicos, como a questão de reverter diabetes. Né? Reverter diabetes da medicina convencional, hoje em dia, só com o quê? Com Ozempic, sei lá. A gente tem as medicações que podem contribuir, às vezes a gente tem que usar mesmo, né? A gente não rejeita. Não é contra a medicação. Não, de forma alguma, seria isso uma bobeira. Não, de forma alguma, né? A gente utiliza os medicamentos sempre que são necessários, mas em paralelo. Né? Então, você pode ter o melhor dos dois mundos dentro da sua vida se for fazer bem pra você. Isso é importante. Até muitos pacientes, às vezes, eles querem tanto uma coisa natural, e aí eu percebo que eles estão precisando de um antidepressivo, de um ansiolítico, que às vezes eu tenho que ficar nesse convencimento. Então a gente tem alguns extremos, que nenhum extremo vai ser interessante. A gente precisa entender o que é importante pra você nesse momento de vida, porque o medicamento, muitas vezes, ele é uma boia salva-vidas. Você tá nadando há muito tempo. Pode ser que você precise de alguma coisa. Então, seja ali um antidepressivo, um ansiolítico, um Ozempic, um Mounjaro, uma metformina. Pode ser necessário. Mas aí, em paralelo, a gente vai atuando na causa. O que está te deixando deprimido? É um contexto familiar? É um trauma? O que está causando o seu diabetes? O seu colesterol? Então, vamos ajustando, mas em paralelo. Nossa, mas você está com uma abordagem que era quase... agora... muito mais ampla do que talvez você tinha uns anos atrás. Mas sem dúvida. Sem dúvida. Muito mais. É por isso, porque eu tô nesse lugar de constante aprendizado. Então... Tipo, hoje você olha realmente... Você tem a clareza de alguém chegar com... Quase uma psicóloga. Ou não dá pra... Obviamente, isso aí já vai cancelar. O cara quer trazer a polêmica. Não. Eu não quero trazer polêmica, Deus me livre. Mas, entendeu? Ou não? Eu me vejo... É interessante. Eu me vejo... Sei lá, vou chamar de terapeuta holística. Não, acho que a gente pode falar de uma mentora de vida, talvez. Mentora mas assim, vida, na verdade, é o que eu considero que é o médico. O meu papel como médica... E porque... Pra deixar claro, você é formada na medicina convencional. Eu sou médica. Você tem CRM, né? Isso, não, eu sou médica. E aí eu decidi atuar na área de medicina preventiva, de longevidade, de performance. Então, gosto muito da área de avaliação metabólica e nutricional. E a gente vai encontrando os caminhos para isso.
E sou muito feliz com o que eu faço, tanto no consultório como na parte de comunicação, seja nas redes, seja de palestra. E então, quando a gente vai trilhando isso, não tem como eu entender de onde vem essa doença se eu não entender o contexto do paciente. Então, quando você diz que lembra uma coisa de psicóloga, eu preciso saber realmente, de fato, porque não adianta o paciente chegar, por que a medicina convencional muitas vezes ela é tão ineficaz? E aquela consulta de 5, 10 minutos. Porque o paciente chega, eu vejo os exames, e aí de repente eu só falo, tem que melhorar a alimentação, faz isso, exercício físico e tó. Você vai tratar só uma parte. Não, e será Nem que vai isso, fazer? Nem vai fazer. Será que vai fazer? Então, eu entendo que é importante a gente entender a raiz disso. E claro que a gente não entende tudo em uma consulta, é uma construção, muitas vezes é um caminho para o nutricionista, para o psicólogo. Mas eu vejo que o papel do médico, muitas vezes, é ser esse centro. O paciente, às vezes, não sabe nem por onde começar, de onde vem. Então, às vezes, nem sou eu que resolvo a questão do paciente. Teve uma paciente que ela escreveu uma mensagem maravilhosa, ela trouxe o pai muito adoecido, mais velho, e eu, na hora que ele chegou, eu falei, o que eu vou fazer com esse senhor? Não é minha área. Ele tinha que estar com uma geriatra. E o que eu fiz? Eu encontrei uma ótima geriatra. Eu comecei, ele fez alguns ajustes, orientações, mas o principal, ele não precisa continuar comigo, precisa uma boa geriatra. Ponto. Esse foi o meu papel. Sim. Eu direcionei. É o papel da boa clínica geral. O objetivo, né, o papel do médico muitas vezes é direcionar. É orientar e direcionar. Então, olha, você tá assim, isso é perigoso, é isso que vai acontecer se você continuar dessa forma, e esses são os caminhos. Então, assim, eu compartilho minha tela para mostrar cada um dos resultados, porque quando a gente entende o porquê que a gente tá fazendo alguma coisa, aumenta a nossa chance de aplicar, né? Sim, total. Se eu só falo para você tem que fazer isso, aquilo... Tá, é alguém ditando regras. Claro. Agora não, olha, tá vendo isso daqui? É por isso que você tá assim, é isso que vai acontecer. Então a gente tem esses caminhos. Pronto. A gente cria uma parceria, é uma construção. Mas ao se abrir a isso, ao se abrir a as pessoas te olharem e te exporem uma camada mais profunda de quem elas são, não só o que dá no exame, isso também deve te afetar de alguma forma. Todo terapeuta tem que fazer terapia, né? Você termina o dia de sessões carregada. Olha... Como que isso bate internamente em você? Boa pergunta. Eu amo o que eu faço, mas eu tô lidando em vários mundos, né? Cada pessoa é um mundo e suas complexidades, tanto na vida dela como ali numa relação. Às vezes a pessoa não tá bem. Então, tem dias que são bem mais cansativos. Mas ao mesmo tempo é muito recompensador, porque a gente vai vendo a evolução. Então, ao mesmo tempo, você pode pegar um paciente que não tá legal e você fica preocupado, angustiado. Eu recebo gestante, tentante, são muitos universos, né? Então, eu recebo, tem dias que a notícia de que engravidou, que a gente conseguiu esse objetivo, que tava péssimo, e aí, nossa, nem acredito, me sinto muito melhor. Já depois de um mês, já comecei a me sentir com muito mais disposição, tal. Fiz a transição, porque eu meto o bedelho, então eu não sou psicóloga e eu amo não ser psicóloga, porque eu falo, esse casamento tá abusivo, precisa trocar esse trabalho. Não é que eu tô dando palpite, mas... eu preciso direcionar e mostrar certas coisas que às vezes as pessoas não estão percebendo. Então, e aí coisa que a psicóloga não vai falar tão diretamente. Claro. Né? Mas que eu passo, olha, não tá legal. Será que tem algum contexto familiar que tá causando isso? Né? Então a gente vai investigando junto. Caramba, mas pode ser cansativo, mas é muito recompensador. Por isso que é uma consulta longa, né? E é online. Desde a online, pandemia você tá 100% online. Isso. Né? E como que é essa vida também não te cansa ficar olhando pra tela? Cansa. Por isso que eu tô nesse intensivão aqui de muitos eventos e palestras. Quanto tempo você tá na França? A gente foi em 2000 e... faz 2 anos que que a gente fica lá e cá, né? Minha base ainda é Brasil, trabalho Brasil, mas meu marido é francês. Você como eu não tem como odiar totalmente o mundo digital, porque você conheceu o teu marido também no mesmo aplicativo que eu conheci minha esposa. Exatamente. Nós somos prova de que o Tinder dá certo. Exato. Não, e eu acho que é uma... sabe isso de todos os dias e a cada momento a gente tá fazendo escolhas? Mas não no sentido de exaustão. A gente planeja grande parte da nossa vida para não ter que ficar tomando essas micro decisões do que eu vou comer, se precisar comprar banana. Isso aí a gente organiza e esquematiza. Mas
o que eu vou fazer com o meu tempo depois que eu termino de trabalhar é uma das escolhas mais importantes. O que eu vou fazer antes de dormir é uma das escolhas mais importantes. Então, quando a gente fala de um bom relacionamento com a internet, por exemplo, é muito sobre a gente entender qual que é o lugar que ela tá, a tela, qual que é o lugar que ela tá. Porque se eu já passo a maior parte do meu dia em tela, e a maioria de nós sentada, e eu escolho, quando eu não estou trabalhando, ficar sentada, olhando para uma outra tela, Vou ver uma ou série. uma outra tela, o quanto que isso vai ser benéfico? Não vai. Não vai. Então, eu procuro entender qual que é o bom balanço disso. Mas é um desafio, né? A higiene do sono, por exemplo, que a gente sabe que é essencial para um sono reparador. E ajuste de grelina e leptina, que são os hormônios de fome e saciedade. A gente pode atrapalhar tudo só de ficar aqui. Até 11h30, meia-noite no celular. Então, eu falo que a gente quer tanto ser adulto para fazer as nossas escolhas. Mas quando a gente vira adulto, não tem ninguém mandando a gente desligar a TV. É verdade. A gente que tem que falar, não, agora é a hora. Então, até trazendo uma estratégia, a gente tem 2 lembretes em casa, que a Alexa, a gente programou. Às 8 horas da noite é um tandam, daqui 1 hora é hora de desconectar. Às 9 horas é um tandam, em 1 hora você estará dormindo. Isso funciona pra mim. Demorei, faz nem 1 ano que eu tenho isso. Por quê? Quando eu tinha um lembrete de hora de dormir, nossa, mas calma, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então, colocar esses 2 lembretes me ajuda, porque aí às 8 eu já sei que, tá, pronto, tudo que eu tiver que fazer em tela, eu tenho que fazer nessa hora. E às 9 horas é a hora de desconectar. Então, a gente vai ler, a gente vai conversar, a gente vai pintar, sei lá. E aí, deixar isso... mesmo. Tem que ir, né? Nem sempre. Você sabe que tem fases de demanda maior. Claro, Não ainda é mais perfeição. Num fuso diferente, né? Não é perfeição, mas eu procuro, na medida do possível, não colocar a aula muito tarde, né? Então, eu sou preceptora da Liga de Medicina, Espiritualidade e Autoconhecimento, da Universidade de São Caetano, dos estudantes de medicina. E eles saem do internato às 7 horas, então a aula teria que ser às 8. Por mais que esse seja um horário comum de dar aula, pra mim é ruim. Que é meia-noite já, né? 1h da manhã. Não, é mesmo aqui. Mesmo aqui. Mesmo nesse fuso, porque eu vou terminar umas 9h30 e minha cabeça vai estar a milhão. Eu não vou conseguir simplesmente desligar, ninguém consegue. Não. Você leva um tempo para baixar a adrenalina, para você começar a relaxar. E aí você vai dormir à meia-noite, aí você não vai acordar tão cedo. Então eu procuro, na medida do possível, fazer tudo mais cedo. Também funciona melhor de manhã, mas nem sempre é possível, e tudo bem. Isso é curioso, porque a vida na França, em Paris especialmente, ela também vai até mais tarde, né? Pelo menos é a minha lembrança de quem morou lá há 21 anos. Mas vai pro bar, assim. né? Restaurante, bar, exatamente. Isso. Mas a vida funciona até noturna, até porque é o momento em que tem menos trânsito, talvez, sei lá, né? O pessoal Paris é uma cidade... Como é morar em Paris hoje, assim, né? Tipo... É muito diferente do que eu me lembro, assim, da minha experiência. Pra quem não sabe, eu morei quando eu tinha 20 anos em Paris, tá? Só isso. É uma delícia, porque é uma cidade magnífica, belíssima. Todo mundo quer ir. E é uma arquitetura, você não precisa entrar em nenhum lugar para estar exposto à beleza, né? A gente mora num bairro muito gostoso. Então, ela é linda, segura. A gente faz tudo de transporte público. A gente nem tem carro, por quê? Você faz tudo de transporte a pé, de bicicleta, metrô, ônibus, viaja de trem. A gente tem um motorhome agora, né? Mas que aí é para outro objetivo. Ótimo, conta depois. É outro Mas, enfim, objetivo. E aí? E eu acho que se eu tivesse morado fora há 15 anos atrás, seria uma outra... Que eu era baladeira, você sabe. Eu e Pedro éramos muito parceiros. Opa, com certeza. De balada. Mas hoje em dia, eu tenho essa vida que eu priorizo o meu dia. Claro. Eu gosto mais, assim. Nem dá pra acreditar, mas hoje em dia eu gosto de dormir cedo. E acordar cedo e treinar, que não é que a gente gosta de treinar, mas gosta do resultado que tem quando treina. E já começar o dia dando esse check no bem-estar. Então, a minha Paris, hoje em dia, ela é seu muito... quarteirão. É isso. Você vive ali no seu quartier, né? Então, é uma delícia porque é segura, porque é belíssima. Mas eu não vivo muito à noite de Paris. Mas o parisiense, de fato, ele sai, ele vai tomar um drink com o amigo. Mas ainda assim, eu vejo que eles não dormem muito tarde. As coisas vão fechando mais cedo. Sim. Mesmo farmácia, não tem coisas E você sabe abertas. uma coisa que se diz muito aqui no Brasil?
que a Europa está tomada, né, que os imigrantes estão tomando conta, a extrema-direita está crescendo porque a imigração, e a França sempre foi uma voz grande desse tipo de movimento, assim, né, sempre fica ali, né, e acabou a Europa, sei lá o quê. E como é para quem mora lá em Paris, assim, existe... Paris é uma cidade que está sempre em ebulição, tem protesto o tempo todo, sempre tem gente na rua reclamando. É um país que vive movimentos também de, tipo, sei lá, o Macron consegue eleger, não consegue, aí cai, não tem presidente, tá uma aí não, é uma bagunça. Não, tá, né? primeiro-ministro. Primeiro-ministro, exatamente. Tá bagunçado mesmo. No teu quartier. Não, ali no quartier tá tranquilo. Mas assim, o que eu percebo também é que os franceses estão muito habituados a ter uma mistura de pessoas e etnias. Então, isso também acaba não sendo um problema, sabe? Eu ter pessoas de vários países habitando o mesmo espaço. Eu acho que talvez a gente no Brasil tenha desejo um pouco mais dessa separação. Sim. Lá não, isso é muito natural há muito tempo. Então, a gente não vê isso como problema, a gente mora num bom lugar, a gente tem esse privilégio. E tem pessoas de todas as etnias morando por ali, mas está em harmonia. A gente tem segurança, a gente passeia com a Chery, as pessoas na rua brincam com a Chery, né? Então, a gente não vê um problema de segurança, por exemplo, que isso poderia trazer, talvez, de ter... E a gente vê que a França é muito mãe. Então, tem mesmo isso, né? Da liberté, égalité. Sim. E acaba abraçando bastante. E também que eles têm alguns problemas com colonizações que agora eles estão tendo que resolver. Exato, né? Então... No contexto histórico chegou a hora de... Então tem coisa também que não tem... Agora é hora de, vamos resolver isso, né? Então vamos encarar, pelo menos. Acaba indo de volta, exato. Muitas colônias, eles acabam indo para a França agora para as oportunidades. Então tá mesmo essa bagunça política, tem mesmo bastante imigrante na Europa, não só Paris como em outras cidades maiores. Lugares mais turísticos tem que ter cuidado com o tal do pickpocket, né? Que é um perigo, mas fora isso, é uma vida muito mais tranquila do que em São Paulo. Pra quem morou em São Paulo, é isso que eu tô falando. Então assim, quando as pessoas me perguntam, eu falo, olha... Eu me sinto maravilhosa, tá tudo ótimo, eu me sinto relaxada, eu gosto disso. Eu falo que quando a gente muda ou fica mais tempo em um lugar do que no outro, a gente escolhe um pacote. Então, aqui a gente tem benefícios como serviços, por exemplo. Aqui a gente consegue serviço de tudo quanto é coisa, assim, facilmente, rapidamente. Lá não é tão simples, tão fácil, né? Aqui a gente geralmente tem espaços maiores, casas maiores. Lá são casas menores. Não, ser classe média alta ou ser rico no Brasil é muito melhor do que ser classe média normal na Europa, no sentido de mordomias. Das mordomias, perfeito. Mordomias. Privilégios, no final das contas, que só são possíveis graças à grande diferença social que existe no nosso país. Então, exato, porque em um país que ele é mais igualitário, você vai ganhar ali a mesma coisa que todo mundo. Então, ficaria muito caro ter, por exemplo, uma pessoa trabalhando todo dia em casa. Mas isso é positivo, porque isso te deixa num lugar mais seguro, porque tá todo mundo ali, grande parte, tendo uma boa oportunidade. Então, eu acho que é uma ótima experiência e talvez porque eu seja muito otimista também, mas eu gosto muito. E eu gosto muito do Brasil também, então eu me sinto muito privilegiada de viver entre esses dois mundos, né? Então, vivo no Brasil, meu marido sendo francês, a gente acaba ficando tempos lá também, então é isso. E o motorhome te dá que tipo de experiência? Conta aí. Aventura. Aventura. Você sabe que... eu tenho estudado e cercado muito o tema ali felicidade, saúde mental, bem-estar, né? A minha última pós-graduação foi neurociência, porque eu sou apaixonada pelo comportamento. Então, talvez isso tenha sido a maior diferença que você percebeu dos últimos anos, é como eu tenho falado mais e focado bastante nessa parte do comportamento, que é o que vai levar, no fim das contas, a gente criar rotina e bem-estar ou não. Então, eu entendo que, para mim, um valor de vida é aventura. Não é só a liberdade geográfica, né? Eu acho que liberdade de tempo é algo muito bacana, né? De quem tem um trabalho assíncrono, não é o meu caso ainda. Mas a aventura é um valor de vida, ou seja, isso é essencial. Quando eu entendi isso, eu parei de me julgar, falando, mas que coisa, toda hora quer estar na natureza, E eu entendi que isso é importante para mim. Então, eu prescrevo para muitos pacientes viagem. Claro. Ir para fim de semana não sei o quê. Isso, e às vezes se não é o caso, mas vai no Ibirapuera,
vai andar um pouco lá descalço, vai respirar um pouco de ar puro. Mas muitas vezes a gente pode, mas não prioriza, porque tá muito cansado também. Então, a aventura é um valor de vida para mim. Então, há muitos anos eu vinha com esse sonho do motorhome e nós fomos fazendo experiências para que você vá colocando movimento nesse sonho. Porque um sonho que fica só na nossa cabeça, a chance dele realizar é muito pequena, né? A gente precisa gerar um movimento para que isso se concretize. Então, a gente alugou o motorhome ao longo dos anos. A gente alugou em 2021. Nossa, um monte de perrengue. Era inverno, furada, aquecedor não funcionava, a água esvaziava. E a gente alugou em 2023 um outro modelo, que era o ID Bus, que era bem menorzinho, tal, não tem banheiro dentro, tal. Então a gente foi sonhando e viajando pela Europa sempre. Isso, deles. mas assim, pouquinho tempo, né? 2021 foram 10 dias. E 2023 foi, 3, 4 dias, um fim de semana, no verão. Mas no Brasil tá crescendo bem isso também do motorhome. Deve ser uma delícia viajar também na América do Sul. E aí a gente foi construindo, né? Tanto de pesquisa, como de construindo o nosso trabalho para conseguir realizar esse sonho. E aí a gente realizou esse sonho. E é muito gostoso, então, viajar, né? Europa tem a facilidade de ter boa estrutura para isso, porque você tem que esvaziar água, encher água. Você tem que esvaziar o banheiro do motorhome Tudo. também, né? E tem lugares para fazer isso, né? Onde é que esse papo tá indo? Ué? Não, porque eu já vi alguns vídeos Vamos de YouTube falar de sem a Renata motorhomes. fora das credenciais, exato. Então, Ué? você tem... Não, mas eu adoro falar sobre isso, porque eu amo a multiplicidade aqui, né? Então, você tem uma casa sobre rodas. E onde você para? Depende. Tem campings, né? Mas que não é o que a gente prefere. Tem aplicativo que você encontra as recomendações. Aí você pode selecionar, filtrar. Camping, lugar na natureza, estacionamento. Às vezes para dormir um desses prédios de estacionamento. Isso. Assim. Mas a gente procura ficar mais na natureza. E aí você precisa entender quais são as regras dos países e tal. Mas o que a gente prefere é ficar mais na natureza. E pra onde vocês já foram? A gente foi para os Pirineus. Que legal. Barcelona. Pirineus é fantástico, inclusive. Ainda não foi descoberto pelas redes sociais. Então não conta. Você não vá. Apaga. Preservado, maravilhoso, incrível. A gente foi agora nesse verão. Tem uma coisa que estraga o turismo é as redes sociais, né? Pois Porque todo mundo vai pra lá, né? Como as Dolomitas, por exemplo, né? Isso. Que a gente vê que tá super lotada, um monte de gente morrendo. O Everest vai chegar até a fila lá pra você tirar foto do Fuji. Acho que o Fuji também. Você vê a galera meio... Não, total. E aí a gente fez, então, agora no verão, é um ótimo momento, né? A gente realizou, foi para os Pirineus, aí foi cruzando os Alpes, aí tinha um casamento na Itália, a gente foi para Itália, a gente foi para as Dolomitas também, e aí cruzou por cima e voltou. Que animal. Muito legal. É uma delícia, eu recomendo muito. E qual o tamanho do motorhome? Tem o quê? É enorme, é uma Mercedes Sprinter. Então tem 7 metros e tanto de comprimento e 2,30 metros de altura. Ônibusinho, assim. É um ônibusinho, E aí tem um quarto, uma cama, como é que... A gente tem banheiro, então a gente tem chuveiro, a gente tem a privada, a gente tem uma cozinha. Você não quer falar de Não tem problema! Existem várias... Não, é que é engraçado, né? Não, é que eu já vi, tinha um tubo assim, não é? Existem muitos modelos. Tá. Existe um químico, que você tem ali um pote com água e você coloca um produto químico que... Deve ser horrível. Não, e aí de novo a gente tá falando daquelas escolhas da rotina diárias para sustentabilidade. Então a gente não é zero impacto, né? Claro. A gente viaja de avião, né? Mas procuro roupas que sejam de coisas mais naturais, mas nem sempre. Minha alimentação mais natural possível, mas nem sempre. Então... Viver não é zero impacto. Não, mas tem muita coisa que a gente pode melhorar para ser um pouco mais sustentável, né? E aí, no banheiro, a gente escolheu também um que é compostável, que é de compostar, ao invés desse produto químico. Então, ele é uma privada alemã, os alemães sempre criando coisas interessantes. Chama Trelino, para quem quiser pesquisar. E aí, tem vários tamanhos e tal. E aí, tem a separação do xixi e atrás, que é onde vai ser a compostagem. Aí, pode colocar
É uma serrinha, né? Esqueci como é que chama. Ali um produto. Uma serragem, alguma coisa né? assim. Sim. Isso, Um adubo. E tem uns que são enormes, que você pode ficar assim 2 meses sem trocar. Caramba. Não é o nosso, porque ele é muito grande. Aí você teria que ficar num tira e põe do box, que não mas é o que a gente queria. cabe um casal mesmo. Um casal, mas você poderia fazer até com que cabem 4 pessoas. Caramba. É que a gente não precisou, então a gente tem a cama, tem... vocês mandaram fazer? Mandamos fazer. Ah, que legal. Porque eu já tinha, e eu tenho isso, eu já tinha na minha cabeça como eu queria. E aí a gente contratou. E você teve a ideia também de fazer conteúdo a partir das viagens de motorhome? Porque uma coisa que eu já percebi na minha vida é que ou você curte uma viagem ou você faz conteúdo. Você sempre fala isso. Exatamente. Isso já me trouxe reflexões. Eu faço alguns das viagens, não é o meu tema principal, mas é um tema porque eu adoro. Eu sempre gostei muito de viajar. E eu gosto de compartilhar as dicas sobre isso, né? Para as pessoas fazerem também. Isso, porque eu me inspiro muito com esses conteúdos e eu tenho muito isso de compartilhar e falar, gente, vocês não sabem que isso daqui é muito legal. Na saúde, na experiência pelo mundo, de ideia, de mentalidade. E aí, quando eu tô viajando, eu fico nisso. Nossa, eu tenho muito mais ideia do que eu consigo, de fato, compartilhar. Essa é a verdade. E aí eu vou entendendo os meus limites, porque mesmo quando a gente tem equipe, você sabe disso. Você tem o briefing, aí manda e mostra como é que hoje tá. Você faz publi, né? É verdade. Eu não tenho essa experiência. Você tem coisa de briefing que vem de marcas. Tal. Então, assim, mas como tudo leva um tempo. Depende de marca, como é que funciona. Às vezes, a marca pode deixar a criatividade, ou seja, já sabe como é que... eu gosto do seu conteúdo, como você faz. Inclusive, eu quero esse formato. E aí, eu crio... Olha, eu tive essa ideia, topa. Pronto, geralmente é assim. Eles já gostam do formato e a gente já inclui. E rola em viagem também. Em viagem, sim. E aí são poucas e boas, né? Porque eu seleciono bem, assim, tem que fazer parte da minha rotina. Eu tenho que amar, né? Tem que estar ali dentro desses valores, né? E eu acho que por isso também o pessoal confia tanto. Porque são empresas que fazem parte da minha vida e geralmente eu conheço os donos, sabe? Assim, então você sabe exatamente qual que é a origem mesmo disso. E aí, então, assim, eu gostaria de compartilhar mais sobre as viagens do que eu realmente consigo. Mas a gente tem essa ideia, tem até um projeto, o Way to Go, o Ben que cuida um pouco mais. Porque o Ben, conta, ele Meu marido, ele é editor, ele é designer, ele já fez uma volta ao mundo até, né? Gravando e tal. Exato, foi assim que a gente se conheceu. Logo na sequência que ele voltou, ele fez 9 meses pelo mundo e fez um documentário sobre segurança alimentar no mundo. E conhecendo lugares que têm uma produção sustentável. Então, de café, de vegetais, enfim, é muito interessante. Chama Pour eux. Por eles, né, em francês. Ele fez com um chefe, o Victor Messier, que é um ganhador do Masterchef da França, que é um grande amigo dele. E então, quando a gente se conheceu, ele tinha acabado de voltar dessa viagem de 9 meses, estava produzindo, estava construindo e editando o documentário. É um francês que não gosta de queijo e estava reduzindo o consumo de produtos animais pela sustentabilidade. Então, eu falei... É você. Falei, é você mesmo, né? Achei. Designer, videomaker, muito interessante. Francês, né? Não que isso estivesse no meu mapa mental, mas que tem uma mentalidade interessante, né? Sim. Como vocês estavam falando. Você percebe isso na diferença do dia a dia dos franceses? Percebo. Todo mundo é magro lá, isso sim. Então, por quê? Podemos... Legal, né? Eu faço essa pergunta pra mim também, com frequência. Fico sempre ali na avaliação. As pessoas falam assim, francês, sim, top. Também. Também? Eu acho. A minha hipótese também. Eu preciso fazer um estudo epidemiológico dos franceses. Mas o que eu observo claro, então o cigarro, ele tira a fome. Mas, por exemplo, no ciclo ali do meu marido, de família e tal, ninguém fuma. E ainda assim é magro. Que raro. Não tem ninguém. Francês fuma muito como um todo, né? O que eu percebo, as pessoas gostam de falar francês se entope de croissant e é magro. Francês não se entope de nada. Francês não se entope de nada. Você vai na casa de um francês, ele vai perguntar assim pra você: você quer um pão au chocolat ou um croissant? Quando a gente vai, a gente compra assim, me dá 20 pães, toma bandeja se quiser, e come o que quiser. Não, então eles são comedidos na alimentação.
Eles comem ali e preparam aquilo que eles terminam e comem ali mesmo. Não tem isso de produzir, de ficar um buffet e ficar repondo. Então, eles são muito comedidos. Mas não numa coisa de, eu queria comer mais. Não, eu acho que é uma coisa tão cultural e natural para eles, talvez de países de guerra, que não tem ali uma abundância, né? E não tem desperdício, então eu faço, eu como. Não é para sobrar. Né? Eu acho que vem toda da história deles serem mais comedidos. Eles não têm muito isso. E aí, é uma população que faz tudo muito a pé de transporte público. Ajuda também. Ajuda muito, porque bicicleta, a pé... Mas o hábito de academia lá hoje não tem, né, a nossa academia fica lotada. É. Mas eles, grande parte faz ao ar livre e se locomove na rotina. Os meus sogros, por exemplo, eles não vão à academia, mas eles têm uma vida extremamente ativa, como um todo. Isso, de andar, e sobe e desce escada, sabe? Então, eu percebo isso, o estilo de vida. Elevador, às vezes. Exato, a maioria sem elevador. Então, eu percebo que o estilo de vida deles é naturalmente mais próximo ali das Blue Zones, né? As Blue Zones são áreas do mundo que nós estudamos que coisa estranha. Tem umas regiões no planeta que pessoas vivem muito, são centenárias com qualidade de vida. Vamos estudar o que essas regiões têm em comum? O que eles estão fazendo em comum? Então, nós temos Loma Linda, nos Estados Unidos, nós temos a Sardenha, nós temos uma região no Japão, nós temos na Grécia. Então, são algumas regiões. E aí começou a se estudar o que essas populações faziam em comum. E é o que a gente procura aplicar na medicina do estilo de vida. Então, quando a gente está falando de uma alimentação majoritariamente baseada em vegetais, baixa em gordura saturada, é a alimentação das Blue Zones, que são essas pessoas longevas. Não é a dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea, ela tem benefícios e tem estudos, inclusive, comparando a alimentação baseada em vegetais e a mediterrânea. A mediterrânea, ela é naturalmente muito rica em vegetais, né? E vegetais frescos. E aí azeite, então que é uma gordura poliinsaturada. Sim. Então, mas entra o peixe também, não entra? Entra o peixe, Então, é uma dieta que por muitos anos a gente considerou como a melhor, né? E aí a gente foi entendendo que não era por conta do peixe ou do vinho. Claro que tem ali resveratrol e tudo mais, mas é porque ela é rica em vegetais. Principalmente. Então, frescos. É isso, e muito frescos. E de qualidade. E aí, quando você compara, tem os estudos comparando a Mediterrânea com a alimentação baseada em vegetais, a baseada em vegetais baixa em gordura, ela tem ainda mais benefícios. Mas se todo mundo tiver a Mediterrânea, já vai ser assim, maravilhoso, lindo, né? Não é ótimo se você tiver uma dieta mais próxima da Mediterrânea. O que a gente não pode é isolar fator. Então, quando alguém fala, mas na dieta mediterrânea eles tomam um monte de vinho. Aí eu não treino, eu fico sentada o dia inteiro, eu como com batata frita e eu falo que é o vinho que faz bem. A gente tem que tomar muito cuidado em isolar um fator. Sim. Então, se eu vou procurar replicar, eu preciso replicar todo esse contexto. Então, tá bom. Essas pessoas se movimentam muito ao longo do dia, elas têm uma vida social muito próxima em comunidade. Tem os vizinhos, né? Então, isso que a gente está falando de quão conectados e desconectados a gente está, nessas regiões, eles têm uma proximidade muito grande com família, com amigos. De rede de apoio mesmo. Rede de apoio. E o social é um pilar da medicina do estilo de vida, que é muito importante, que a gente foi entendendo com essas populações também. Então, é uma alimentação com mais baseada em vegetais integrais, ou seja, mínimo de pacote. O sono de qualidade, né? Tem uma rotina mais próxima do dia. Sim. Então, dormir mais próximo de quando entardeceu e acordar quando está clareando. O exercício físico, que se você vive nessas regiões, você é morro, a escada. Mas nós que ficamos sentados o dia inteiro, precisamos ir para academia ou fazer outro esporte. Manejo do estresse, de ansiedade. E aí, quando você cuida da alimentação, do treino e do sono, você já tem esse manejo do estresse. Controle de tóxicos, que são as drogas, são fatores, e o social. E aí a gente pode incluir a natureza, por exemplo. Tem clínicas que incluem a natureza como um pilar de saúde, né? Nossa, eu tenho sentido tanta vontade de ir para a natureza nesse reposicionamento aqui de vida, nessa reflexão que dá origem à inteligência orgânica. Por que a gente gosta tanto? Porque a gente é parte dela. Então, se você fica longe da sua matriz, você vai adoecer e vai sentir falta disso. A gente vive muito cercado de concreto, né? Demais. Tudo a nossa casa. Até se a gente bota um tapete, ele é sintético. Então, a gente começou a se separar muito da natureza.
E aí, se você tá longe de algo que é natural e importante para você, você vai sentir falta dela. Então, o desafio que a gente tem na cidade grande... A ciência, desculpa te cortar, isso a ciência... Mostra? Sim, já tem estudos que mostram? Muitos. Ou é algo que a gente entende holístico? Assim, não, já tem. O grounding, por exemplo, que é você aterrar... Aterrar, andar descalço? Tem. Isso já é comprovado, que o contato, minutos por semana, em contato à natureza, reduz o estresse, a ansiedade, acordar e ter o contato com a luz. Não, isso já é comprovado. A ciência faz isso, né? Ela começa a testar teorias e crenças. Sim. O contato, a importância do contato na natureza, de umas escapadas, tem tanta benefício ali, falando como a gente já sabe que a meditação, que um dia também, será que isso funciona assim? Já comprovou. Não, aquelas questões de medicina ancestral mesmo, né? Indígena, né? Acho que tem muito que não se explica, né? Isso já foi tema várias vezes aqui no Inteligência Orgânica, eu me interesso cada vez mais. E quando a gente joga num podcast como esse, então já antevendo aqui, que é algo tenebroso, que são os comentários de chamar as coisas de pseudociência, ou de chamar as coisas de charlatanismo, porque eu vou te contar um negócio que você não sabe. Eu fui fazer a tal da constelação familiar. E eu trouxe aqui a consteladora que fez comigo, e foi ótimo, eu fui muito bem indicado. Quem me indicou foi o Rossandro Klinger lá, que fez também, e eu tive ali uma experiência, cara, que eu não sei explicar. Que foi boa. Foi, pelo menos, depois eu ainda processei e tal, né? Fiz o meu debriefing daquelas informações. Eu não sei explicar porque não faz o menor sentido racional. Sim. Como que aquelas pessoas estavam conduzindo aquele teatro ali para mim. Mas eu senti coisas e eu vi coisas que fizeram muito sentido para mim dentro dessa ótica. E é isso. Como eu sou alguém extremamente cético, extremamente criado dentro dessa selva de pedra, tudo isso põe em xeque, né? Ao mesmo tempo em que me abre espaço para o desconhecido. Dentro da medicina, no final das contas, a sua busca por aquilo que a medicina não explica também te levou para lugares de mais explicação, no final das contas, que fazem sentido para o que hoje você enxerga. Como você vê essas questões de pseudociência e sei lá, do que não se explica, assim? Acho que a gente é muito parecido nesse sentido. Eu sou muito cética, racional, e o médico é muito treinado a ser assim também, né? Exato. Eu preciso ver as coisas para ter clareza nisso. Na minha história pessoal, eu estava frustrada com o que já estava ali claro que era possível. E eu tinha o melhor psiquiatra, né? Já estava nas terapias, nas melhores medicações e ainda assim não estava bem. Isso lá atrás. Então, quando eu tomei a decisão de conhecer além do que estava sendo apresentado para mim, foi de um lugar de, tá bom, eu vou testar mesmo que eu não entenda como isso funciona, por exemplo, né? A história da meditação que eu nunca tinha feito. Então, assim, são coisas que já nem são consideradas mais pseudociência, né? O caso da meditação e tudo mais. Mas naquela época ainda não se falava tanto, né? Achava que era coisa de só quem era zen e coisa hippie. Então, eu tomei essa decisão de testar o que havia além, mesmo que eu não entendesse como ela funcionasse. Porque, para mim, o objetivo era que eu me sentisse bem. Sim. Então, se eu não entendo como isso funciona, mas isso me faz com que eu me sinta bem, finalmente, depois de tanto tempo eu me sentindo morna, pronto. Então, uma que pode ser considerada pseudociência, embora seja uma especialidade médica, é a homeopatia. Que na época eu utilizei e foi muito importante. Depois eu fui fazer essa formação. Então, eu acho que é importante a gente diferenciar o que é ciência e o que é verdade, o que é fake news, porque a gente também vê uma salada... De forma alguma, eu acho que essa experiência que eu tive também sirva para colocar em processos jurídicos, né? Constelação ou qualquer outra pseudociência, ou que isso entre em protocolos para outras pessoas. O que eu estou dando é um relato pessoal de algo que foi surpreendente para mim. Mas, ao mesmo tempo, nessa caminhada aqui de aprendizado que eu também tenho, a gente vê lá em eventos que a gente vai, por exemplo, que eu fui, que uma das áreas que mais avança na medicina é o dos psicodélicos. Isso, né? Exato. As substâncias, né? E que foi considerado. Então, assim, a gente percebe que tem muitas coisas que ficam por negação. Acupuntura. Acupuntura. Não, isso aí, entende? Aí, de repente, depois não, só médico pode fazer. Teve uma época que foi assim. Não, negou e depois começou um movimento que só médico. Porque você tem que ter um conhecimento da anatomia. É um movimento de mercado.
Não, porque... Então, assim, o capitalismo isso se apropriando. acontece. E agora a gente vê o canabidiol. A gente tá vendo os psicodélicos. Sim. Então, é aquele movimento da negação que vai acontecer por muito tempo até virar uma coisa óbvia, que todo mundo sempre soube e todo mundo sempre apoiou. Então, esse é um movimento que acontece na ciência mesmo. Agora... eu também não entendo muito por que ficam batendo tanto em coisa de isso aqui é... Cara, tá fazendo bem pra tanta gente. Te trouxe tanta clareza de tantas coisas. Foi tão bem indicado por profissionais bons. Te resolveu um monte de coisa, melhorou a saúde mental, melhorou relacionamentos. Por que não? Né? Você entende? Tem certas coisas que eu não entendo por que fica botando tanta energia e falar mal de uma terapia que tá fazendo bem pra tanta gente. Qual é o benefício de você ficar colocando a sua energia nisso? Total. Então, a homeopatia, a constelação familiar, o Access Consciousness, o Reiki, pronto, faz bem pra tanta gente. Que bom! E vai a lugares que às vezes a medicina convencional não estava conseguindo ajudar. Por que não? O próprio SUS tem, e aí eles criticam muito isso. Eu conheci as práticas integrativas pelo SUS. O SUS tem as PICs, que são práticas integrativas complementares. Eu falei, nossa, existe isso aqui no SUS? Então isso já é reconhecido, mas tem essa galera que fica no movimento de querer sufocar essas ferramentas que fazem bem para muita gente. É um sofrimento, é um movimento de preconceito, não sei se talvez de preconceito, mas assim, isso me abre a cabeça para ser mais empático com religião. Sou, sei lá, o mundo evangélico. Cara, se tá funcionando para aquelas pessoas, quem sou eu? Isso. Né? Se não tá fazendo mal para outras pessoas, eu tenho discurso de ódio, pronto, qual é o problema? Exato, se não tá falando se não porque tá, às vezes tá associado, exatamente. Mas se não tá, olha a sua experiência, olha o que essas pessoas fizeram para você, para o seu bem-estar, para tudo, para como você enxerga uma situação, porque muitas vezes o nosso trabalho, no ajuste da mentalidade, é a gente ressignificar uma experiência. Então, ali nesse processo, você foi ressignificando uma experiência, Sim. relações, conexões, assim como há quem faça a regressão, hipnose, enfim, existem muitas ferramentas. E que bom. Eu não entendo por que tem gente que fica nessa coisa de falar mal de algo que tá fazendo tão bem para tanta gente. E eu sou incentivo, eu só de indicação. Eu valorizo muito a indicação, então quando eu recomendo alguma coisa, eu falo, olha, vai nesse profissional. É esse daqui. Ô Rê, a gente tava pensando aqui quando você tava falando que a premissa desse podcast é falar sobre o futuro. E a gente acabou que falou quase nada de futuro. Mas futuro das questões que intermediam nossa vida, que são digitais, são inteligências artificiais, assim. Quando você olha daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que você vê de futuro nessa medicina que ela vai ser tomada, e já está sendo tomada, por inteligências artificiais, ou seja, as pessoas estão se consultando psicologicamente, mas também convencionalmente pelo GPT, com certeza a pessoa que chega para você já chega com o diagnóstico do Dr. Google há muito tempo. Né? Agora ela chega com o do Dr. GPT personalizado para ela a partir dos prompts que ela colocou. Como que você vê o futuro disso? Eu acredito que a tecnologia vai ajudar muito a gente em vários processos e talvez triagens e diagnósticos, né? Então, processos assim, mais pensando em hospitalares, a gente está vendo que tem muita coisa que está ajudando nesse sentido. Mas eu acredito que o papel do humano no cuidado do ser humano, ele não vai ser substituído. Porque quando a gente está falando de pessoas, tem algumas áreas que vão além da técnica. Então, quando eu faço certas perguntas para o paciente, por exemplo, eu estou olhando um contexto que vai além do sintoma clássico que ele está me apresentando, por exemplo. Eu acho que existe uma sensibilidade na relação humana que a gente não consegue substituir. Então, ele até pode ver, eu estou com uma dor no estômago e vai procurar no ChatGPT tudo que pode ser que cause dor no estômago. Mas, às vezes, ali na consulta, eu vou ajudar ele a entender de onde vem essa questão do emocional. Porque o ChatGPT, às vezes, vai falar que é uma questão... o estresse, a ansiedade. Você comeu alguma coisa. Né? A comida, estresse, a ansiedade. Então,
eu vejo que tem uma parte ali da conexão humana que a gente não vai conseguir substituir, que é o quão talvez à vontade os pacientes se sintam ali naquele lugar. Algumas perguntas que a gente está fazendo que às vezes vêm e que a gente acha que faz sentido naquele momento, que alguém poderia relacionar uma espiritualidade ali, e que o chat não tem. Quantas vezes você já tem uma... Mas não sei porque eu quero te perguntar isso, mas... Aí você faz a pergunta. E aí, às vezes, uma pergunta que traz uma clareza. Isso o chat não vai poder fazer. Uhum. Ou vai, e eu não sei. Mas eu acho que você já é uma médica do futuro, né? Que se o futuro é ser cada vez menos conteudista e mais humano, você já está se preparando para isso há bastante tempo, né? E eu acho que no futuro talvez a enfermeira vai ganhar mais que o médico. E enfermeira cuida, né? Uhum. É um baita trabalho braçal, muitas vezes, de muita papelada. Não, mas de empatia também, de né? empatia, Vai estar tudo certo, né? Porque o hospital é um lugar muito hierarquizado, né? Toda a formação médica. Toda a formação médica. É muito hierarquizada, desde sempre, né? A gente vê o trote, e aí depois você é interno. Daí você é R1, aí R2, R3, aí os chefes. Então, assim, tudo isso é muito hierarquizado. Esses tempos... Fala. Não, e aí isso muitas vezes te tira também uma liberdade de questionar e perguntar. É um ambiente opressor, machista, né? O pessoal brincava, tirava um pouco de sarro ali com as minhas ideias e meu estilo de vida mesmo. Eu ia de bicicleta, levava todas as minhas comidas, tava todo mundo fazendo coffee na cozinha, eu tava com a minha marmitinha, né? É um ambiente que muitas vezes não é muito amistoso. Não, às vezes é tóxico. Né? E você sabe que fui chamado para intermediar um papo, para conversar com estudantes de medicina recém-formados por uma indústria farmacêutica, eles estavam conduzindo uma pesquisa. E aí fui chamado para falar com eles sobre essa questão do mundo digital e sobre as coisas estão aceleradas. Eram recém-formados, R1 ali também. E eu estava ouvindo um pouco das angústias deles. E um deles me falou um negócio que não sei se você pegou, porque você se formou já faz mais tempo do que essa galera. Mas me deixou tão mexido. O menino falou assim, eu no meu segundo ano, ainda conheci... meus veteranos, assim, que eles tinham estudado em livro, que eles tinham estudado em papel, porque eu fiz toda a minha formação em paper, porque os protocolos, né, mudam a cada dia e ainda encararam uma pandemia sim, foi difícil. Que mudava mais ainda. E aí, num ambiente totalmente hierarquizado, lá do hospital, o R1 não pode... pode ter visto um paper que o R2 não viu, e aí ele não tem a liberdade de falar. E Nossa, isso gera atrito pra... Imagina o médico ainda, né? O senhor da ala ali, imagina que o estudante ia falar, não, isso aí mudou, eu li isso aqui que não tá certo. Sim, você não tem nem liberdade para isso. E uma das coisas que ele falou assim, essas pessoas mais velhas na minha faculdade tinham o tempo de aprender, decantar o conhecimento e aí ir para a prática. Eu nunca tive isso, eu não tenho essa possibilidade. Então, uma angústia muito grande deles, assim, por causa dessa aceleração constante, né? Você aprendeu em livro. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E acho que na área até de infectologia e pneumologia, nos últimos anos foi muito complicado, né? Porque tá mudando tudo. Total. Até o que era clássico não é mais. Sintoma dengue também, né? Tem mudado muito, tem tido muitas variações de sintomas. Então, tem tido pós-Covid... muitas... E coisas que apareceram também, né? Aquele brain fog pós-Covid, enfim, muitas coisas a gente teve que começar a entender. Estudos que saem o tempo todo. E é uma loucura pro cara acompanhar. Ler e aplicar, assim. E fazer a formação no meio disso deve ter sido muito desconfortável, não sei. Difícil. Difícil, confuso, talvez. Demais. Né? Inseguro. Ele sentindo essa insegurança. Sem dúvida. Mas no futuro eu acho que... Porque o nosso objetivo até com a medicina do estilo de vida... Não é que só quem trabalha com medicina de estilo de vida trabalhe. O objetivo é que o cardiologista também use as ferramentas. O endocrinologista use as ferramentas. O neurologista, que todo médico tem esse olhar mais integral do paciente. Claro que ele precisa estudar bem essa parte focada, né? Que a gente encaminha sempre que preciso.
mas que ele traga essa luz, né? Que quando o paciente chega no cardiologista, que ele não só medique e segue a vida, mas que ele fale da importância e encaminhe, né, para os cuidados. Para o endocrinologista, a mesma coisa, identificou ali a diabetes, o colesterol elevado, que ele medique, mas que ele também traga esse contexto para o paciente de que ele pode fazer esses ajustes. E eu acredito que a medicina do futuro vai ser muito baseada nisso, porque as pessoas estão se informando e buscando isso. As pessoas estão entendendo que tem muito da rotina delas que consegue desviar esse padrão familiar. Sim. Quebrar esse padrão familiar. Então, eu acho que a medicina do futuro vai ser mais preventiva. Eu tenho essa confiança, porque eu acho que as pessoas estão buscando, elas estão se atualizando, elas estão sabendo disso e os profissionais vão ter que se atualizar também nisso. Eu acredito que vai ter mais esse olhar. Que bom, eu também. E que bom que você está aqui e que temos esse padrão familiar reforçado aqui nesse papo. E eu me emociono só de pensar nesse papo aqui que a gente está tendo, porque você é um orgulho para o seu pai, para sua mãe, para todo mundo que te criou e que conviveu com você. E que bom que você está aqui, honrando a memória deles também. Então comente aqui, padrão familiar, no fim desse episódio. Porque eu tô numa fase muito emocional da minha vida e que bom que a gente tem esse padrão familiar para reforçar essa formação linda que eles te deram e que eu pude fazer parte também. Sim, por muito tempo. Eu sou muito grata também, né? É curioso que eu me sinto muito sortuda. Uhum. E aí a pessoa fala, como assim você perdeu seus pais jovem, né? Seu pai tinha 18 anos, sua mãe tinha 27. Falo, me sinto muito sortuda, porque os que ficaram foram sempre maravilhosos pra mim, e você sabe disso. E você e seu irmão, vocês são maravilhosos e que bom que a gente honra eles estando aqui. E não sei nem terminar esse episódio aqui. E fazendo escolhas com as ferramentas que a gente tem hoje, com os conhecimentos que a gente tem hoje, para tentar não desenvolver as mesmas doenças. A gente honra a nossa história e quem veio antes da gente, fazendo diferente quando a gente perceber que teria sido melhor fazer diferente. Exato. Comente aí, sei lá o que eu falei para comentar. Padrão familiar. Padrão familiar. Se você ficou até o final. Se você ficou até o final, se inscreva, compartilhe, faça essas coisas aí. Inteligência Orgânica volta no próximo episódio. Beijo, Valeu. tchau. Ai, meu... Nunca chorei aqui, Ana.